Fala, galerinha. A gente vai começar a falar sobre o Oriente Médio, tá? Bom, o Oriente Médio, primeiro, ele não é um continente, né? Às vezes as pessoas confundem, falam, o continente do Oriente Médio. Não é um continente. O Oriente Médio, na verdade, é uma região que vai agrupar aqui esses países, né? Turquia, Irã, Arábia Saudita, Omã e por aí vai. Os Emirados Árabes, a famosa Dubai tá aqui, né? É os Emirados Árabes Unidos. Aqui é onde fica a ostentação de Dubai. E aqui a gente tem uma noção maior da onde ele se encontra, né? O Oriente Médio está bem próximo aqui ao Egito. Aqui ele na verdade está no continente asiático, né? Então, quando a gente fala de continente, ele faz parte do continente asiático, essa regiãozinha aqui, que está bem próximo do continente africano, né? No famoso Rift Valley que a gente estudou lá na África, que estudiosos dizem que pode se separar daqui a alguns anos e separar completamente a Ásia da África. Bom, os países que fazem parte aí do Oriente Médio é o Afeganistão, Arábia Saudita, Brian, Catar, que vai ser a Copa, né? Se eu não me engano, ficou famoso por isso. Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e a Turquia. Eu acho que um dos mais famosos aqui é o Catar, né, que ganhou uma dimensão por conta da Copa. Os Emirados Árabes Unidos, que às vezes muita gente nem sabe que é, mas Dubai ficou extremamente famoso, né? Iraque, por conta aí das guerras, Israel, que tem um poder religioso muito grande até hoje, né? E um pouco aí para a galera que gosta de viajar, a Turquia, que é considerado um paraíso aí com as suas praias. Bom, o clima do Oriente Médio, ele tá ali na Ásia, é um clima bem quente, tá? Em algumas regiões é considerado um clima árido e semiárido, que é um clima que está bem próximo ao clima de deserto. Então, essa região, inclusive, já apresenta desertos, né? E a gente sabe que o clima de deserto é um clima bem quente, né? Mas isso vai acabar proporcionando paisagens vegetais marcadas pela presença de plantas xerófilas. Que são plantas xerófilas? Provavelmente você deve ter uma planta xerófila em casa. É o famoso cacto. São plantas que são adaptadas a ficar muito tempo sem água, né? Estepes e pradarias nas áreas de clima semiárido. Apenas pequenas faixas de terra na porção litorânea apresentam um clima mais úmido, onde há a presença de formações vegetais arbustivas. A gente tem que lembrar que parte do Oriente Médio está aqui, né, nessa área de oceano, nessa área de Golfo, o Golfo seria aqui, mas a área de oceano aqui. Então, alguns países, né, como é o caso da Turquia, do Irã, do Omã, da Arábia Saudita. Arábia Saudita não, porque ela vai pegar o, o Mar Vermelho aqui. Mas esses países aqui são países que a gente classifica como países de litoral. Então a gente tem um clima mais úmido. Bom, o Oriente Médio é famoso aí pela questão da ostentação, né? A gente tem países com poder aquisitivo econômico muito, mas muito grande, a ponto de a gente ter lixeira de ouro em Dubai, né? Dubai é o país de maior ostentação que a gente tem assim no mundo. E aí, essa ostentação, ela vem das atividades econômicas, que é principalmente o petróleo. O Oriente Médio, ele é a região que tem a maior quantidade de petróleo no mundo, que mais explora petróleo no mundo. E a gente sabe que o petróleo é consumido por todo o mundo. A gente viu os derivados de petróleo, viu sua importância. Então, quem tem petróleo hoje tem muito dinheiro envolvido. E o Oriente Médio tem simplesmente a maior reserva de petróleo do mundo. Na questão de religião, a gente vai ver a semana que vem que
a gente tem diversos conflitos religiosos, guerras religiosas que acontecem no Oriente Médio por conta da religião. E a religião que vai predominar é a religião muçulmana, cerca de 92% da população. Mas a gente não tem só a religião muçulmana, né? A gente tem a religião árabe, a gente tem cristãos protestantes, a gente tem o budismo, a gente tem diversas religiões. Porém, a que causa maiores conflitos é a religião aí muçulmana, tá? Ele já dá um panorama aqui, né? A religião muçulmana com a religião cristã, Israel e Palestina, né? O famoso conflito entre Israel e a Palestina, na Jordânia. Bom, no quesito cultura, o Oriente Médio tá aí com aquelas mulheres de burca, né? A questão do Alcorão. Então, a gente tem uma cultura bem diferenciada. A cultura oriental é bem diferenciada quando a gente para com a cultura ocidental, que é a nossa cultura, né? A nossa cultura a gente tem uma maneira mais livre de agir. No Oriente Médio isso já não acontece tanto. A mulher ainda é mais subordinada ao homem. A mulher começou a votar recentemente. Existem países em que a mulher nem vota ainda. Tem países que a mulher não pode nem dirigir. Então é uma região extremamente machista e isso se dá por conta da religião, né? Que é extremamente forte nessa região. Bom, vou estar colocando aí o textinho, copiar, tá? Esses dois mapas não precisam copiar, só para vocês se situarem. Vou botar umas imagens aqui também sobre a cultura e enviar para vocês. E é isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Bons estudos.